Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e hoje o tema que nós vamos trabalhar será tradição oral e escrita. Esse conteúdo equivale ao 6º ano do ensino fundamental. Pois bem, no PET de vocês, o assunto que nós vamos falar hoje está contemplado em todas as semanas. Nós vamos falar um pouquinho do que está em cada uma das 6 semanas que vocês têm de atividades no PET. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês hoje é: mas por que ensino religioso? Que é uma coisa que normalmente eu já respondo toda a primeira aula. As pessoas costumam perguntar: professora, mas eu preciso mesmo ter essa aula? Eu já tenho a minha religião, a minha família já me ensina, mas eu gostaria de deixar claro para todos vocês que aqui nós não ensinamos nenhuma religião. Nós falamos sobre as religiões e sobre a importância que as religiões têm na sociedade, na construção da cultura e na vida das pessoas. Então você pode ficar tranquilo que seja qual for a sua crença, ou se você não acreditar em nada, as nossas aulas, elas servem para todo mundo, tá bom? Então, se vocês quiserem ver um pouquinho quem é a professora Tassiana, tem no slide também. Mas vamos falar sobre o que interessa mesmo, que é o nosso assunto na aula de hoje. Hoje nós vamos reconhecer e valorizar, em narrativas e textos escritos, curiosidades, costumes e ensinamentos relacionados a modos de ser e de viver e princípios de vida. Também vamos reconhecer que as narrativas e os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras diversas. E, antes de tudo, precisamos começar perguntando: o que é tradição? Nós falamos aqui sobre as tradições escritas, as tradições, as narrativas que são transmitidas, mas o que são tradições? Tradições são costumes, são conhecimentos, são coisas que a gente aprende e que são transmitidas de geração em geração. Eu vou usar alguns exemplos para vocês entenderem o que são tradições. Por exemplo, quem aí na sua casa algum dia já brincou de pique-pega? É muito bom, a gente corre, a gente brinca. Infelizmente, no momento, nós estamos assim com um pouco de dificuldade de brincar da forma como era antes, justamente por causa do isolamento social, mas todo mundo já brincou de pique-pega alguma vez na vida. Você já teve uma aula de como brincar de pique-pega? Você chegou na escola, sua professora virou e falou assim: hoje você vai abrir o caderno e aí eu vou ditar, você vai copiar a teoria de como que brinca de pique-pega e depois nós vamos lá fora e vamos fazer uma prática para ver se todo mundo aprendeu. É assim que a gente aprende? Não é. A gente aprende brincando. E as tradições são desse jeito, a gente aprende vivendo. Por exemplo, nós moramos aqui em Minas Gerais e nós podemos falar na culinária tradicional mineira. Alguém já falou com você que você tem que comer feijão tropeiro porque é uma comida típica de Minas? Ninguém fala isso. Mas nós crescemos chegando para almoçar e a mamãe da gente chega lá e serve um prato de feijão tropeiro. Então a gente aprende a comer aquilo. Ninguém dá uma aula para a gente de como comer doce com queijo, mas a gente come e gosta. Por quê? Justamente porque são saberes tradicionais que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Então, quando nós falamos de tradições, nós falamos de coisas que nós podemos aprender sem necessariamente ser através de uma aula. São costumes, são formas de viver, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas prosseguimos. Tradição oral e tradição escrita. Qual que é a diferença entre elas? Nós podemos falar que a tradição oral são esses conhecimentos que são preservados através da narrativa.
através da história que é contada. Por exemplo, para quem tem avós que gostam de contar história, quem nunca ouviu uma história dos seus avós, por exemplo, uma história de assombração que acontecia lá na cidade de onde a sua avó ou seu avô vieram? Quem nunca ouviu, por exemplo, está aprendendo a cozinhar e aí a avó fala assim, eu vou te ensinar aqui a fazer um pão de queijo, e aí você vai olhando, não tem, às vezes nem tem a receita escrita, mas você vai vendo como que vai colocando os ingredientes, como que eles são escolhidos. Isso tudo são tradições orais, são coisas que a gente aprende através da fala, que alguém contou aquela história para a gente. E existe a tradição escrita, que é aquela que depende de um suporte escrito, depende de um texto que manteve aquele conhecimento, que manteve aquela tradição e que, mesmo que uma geração não ensine aquilo para os seus filhos, no futuro será possível que alguém pegue aquele texto e leia e fale assim, eu vou continuar contando essa história daqui por diante. Então, a principal diferença entre as tradições orais e tradições escritas é a existência de um suporte escrito, de um livro, de um manuscrito, de alguma coisa que mantenha aquele conhecimento e aquela tradição. Vamos falar um pouquinho sobre a tradição oral nas religiões. A primeira característica é que normalmente são práticas populares, ensinadas de uma forma não necessariamente oficial. Então, como eu falei com vocês, ninguém tem uma aula de brincar de pique-pega. E muito das coisas que acontecem dentro das religiões também não existe uma aula para se participar daquelas religiões. É claro que existem religiões, por exemplo, quando nós falamos nos católicos, eles têm ali a catequese. Quando nós falamos nos evangélicos, tem a escola bíblica dominical ou a escola sabatina, dependendo do grupo. Essas práticas, elas são para ensinar, mas a maior parte das coisas a gente não aprende, não é dessa forma oficial, igual acontece com o conhecimento escolar. A religião, ela tem muitas características ligadas à tradição oral. Às vezes, ninguém nunca parou para te ensinar uma prática religiosa, ninguém nunca parou para ensinar uma pessoa a rezar. Mas como ela vê aquilo acontecendo, ela acaba aprendendo. E isso é uma característica da tradição oral. Não precisa de nenhum livro para que isso aconteça. Não precisa de uma escola para que isso aconteça. Precisa da convivência, do cotidiano, das práticas que são ligadas ao dia a dia. Mas, exemplos então da tradição oral. Primeiro exemplo é o congado. O congado é uma festa muito conhecida aqui em Minas Gerais, tradicional, e ela é uma festa que, se não houvesse essa transmissão da tradição oral, ela não existiria. Vou explicar para vocês por quê. O congado, ele é uma festa que é herdeira das tradições católicas cristãs e das tradições religiosas africanas. Nós sabemos que no processo de povoamento do Brasil, os portugueses vieram para cá, vieram colonizar as terras e eles trouxeram pessoas africanas para serem escravizadas. Essas pessoas, elas vieram e elas tinham a sua religião, elas tinham as suas tradições, elas tinham a sua história, elas tinham a sua cultura. E aí, quando chegaram aqui no Brasil, a convivência entre o branco europeu, o negro africano que foi trazido para trabalhar aqui e até mesmo a presença dos indígenas que já viviam aqui nessa terra, fizeram com que essa troca cultural acontecesse. E aí nós temos novas tradições surgindo. O congado é uma festa que acontece aqui no Brasil.
Em Portugal, existem outras festas, às vezes até para os mesmos santos católicos, mas a forma de celebrar é diferente. Por quê? Porque as tradições que estão presentes em Portugal são diferentes das tradições que estão presentes no Brasil, por essa convivência de pessoas que contam outras histórias, de pessoas que têm outra origem cultural. Então, nós podemos falar que o Congado é uma união das tradições católicas cristãs com as tradições africanas, a forma que os africanos enxergavam a sua religiosidade. E aí essa união de tradições faz com que nós tenhamos uma festa única, que é o Congado. Outro exemplo, nós podemos falar nas festas juninas. A festa junina, ela é uma festividade mais comum entre os grupos católicos, é uma festividade que celebra santos católicos, que acontece em várias partes do mundo e que normalmente as pessoas participam daquilo sem muito questionamento de o que está acontecendo. Tanto que hoje em dia nós podemos dizer que há necessidade de um resgate dessas tradições originais das festas juninas. Porque muita gente já participou, já dançou quadrilha, já comeu pé de moleque, já tomou canjica, mas não faz ideia de que festa é essa que está participando. Por que isso? Porque um problema que existe nas tradições orais é a perda de conteúdo. Às vezes, uma pessoa deixa de contar para os seus filhos, para os seus netos, por que a festa acontece, e aquilo já é o suficiente para que a festa vá perdendo o significado. Hoje em dia nós vemos muitas festas juninas com valor comercial. Então as pessoas vão ali para ouvir o cantor da moda, para vestir a roupa legal, para poder comer uma comida gostosa, mas às vezes não se recordam das tradições. Então, um ponto de atenção em toda tradição é justamente a necessidade de zelar pela sua preservação. Ah, professora, você falou muito sobre as tradições católicas, sobre as tradições africanas, mas eu sou evangélico, então na minha religião isso não existe, não tem essa de tradição oral na minha religião. Está enganado! Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da tradição oral dentro dos grupos evangélicos, que são os chamados corinhos de fogo. Por quê? Quando nós vamos falar sobre a música evangélica protestante no Brasil, nós temos uma influência muito grande dos inários. Harpa cristã, cantor cristão, são livros de música, então é tradição escrita. Mas nós temos também nesses grupos músicas que são diferentes. Quem conhece sabe que normalmente o corinho de fogo, a melodia, ela não é parecida com as músicas da harpa cristã, do cantor cristão, porque é uma música mais popular. Então, mesmo em grupos que falam assim, olha, nós estamos distantes dessas outras tradições orais, mas existe sim as tradições orais, as práticas culturais que são próprias ali dos grupos evangélicos e protestantes no Brasil. Então, ninguém fica de fora dessa, não. Se nós estamos falando de religião, estamos falando de cultura, nós falamos de tradição. Cada grupo tem a sua. Mas vamos continuar agora falando sobre a tradição escrita nas religiões. Bom, o que seria isso? São conhecimentos repassados necessariamente através do suporte escrito. Então, eu falei com vocês, o exemplo da receita de pão de queijo. Às vezes, alguém ensina a gente a fazer um pão de queijo, mas não tem a receita escrita. Poderia ter, mas não tem. Mas aqui não, aqui eu estou falando necessariamente de alguma coisa que tem que estar escrita, é um texto, é alguma coisa que eu vou ler e recordar.
Para eu falar sobre tradição escrita nas religiões, tem muitas religiões que têm seus próprios livros. Vocês vão ver, inclusive no PET, tem alguns outros exemplos que eu não vou falar aqui na aula, mas é por uma questão de tempo. Aqui na aula, eu gostaria de falar com vocês sobre as chamadas religiões do livro. E eu vou falar delas porque elas estão mais próximas culturalmente da nossa realidade aqui no Brasil. Então, a primeira religião do livro que eu vou citar para vocês é o judaísmo. Vocês estão vendo aqui nessa foto que tem alguns senhores e eles estão abraçados com alguma coisa. Isso aqui que eles estão abraçados é um livro. Eles são chamados os rolos da lei, a Torá. Por que rolo da lei? Porque não é um livro parecido com aquele que a gente usa na escola, é outra forma de usar do suporte escrito. São livros que são feitos enrolando, eles são longos, são livros de 20 metros que você enrola ao invés de você ir passando a página. São livros feitos de pergaminho, que é couro, e esses livros, eles traduzem ali, eles escrevem a história do povo judeu, a história da religião dos judeus e o que é importante para eles. Vocês podem ver que eles estão abraçados, isso é um momento de culto, de celebração, porque para o judeu a palavra é extremamente sagrada. Eles oram e agradecem a Deus por ter lhes dado a palavra escrita, a lei, para ensiná-los. Então, é uma religião que não existiria se não existisse a escrita. Outro exemplo que eu quero falar com vocês, que é o mais comum aqui no Brasil, é a Bíblia. A Bíblia, ela é herdeira da tradição do judaísmo, porque o Antigo Testamento da Bíblia cristã, ele se assemelha muito ao livro sagrado do judaísmo. Então, quando nós falamos aqui da Bíblia cristã, nós estamos falando do livro mais vendido no mundo. Vocês conseguem pensar isso? O livro mais vendido no mundo hoje é a Bíblia. É um livro religioso. E aí, ele é importantíssimo para a preservação de várias tradições, costumes. Muitos ditados populares que a gente usa, a gente nem tem noção, mas eles são da Bíblia. E a gente acaba utilizando a tradição bíblica sem saber que nós usamos essas histórias. O terceiro que eu gostaria de citar para vocês é o Corão, que é o livro sagrado do islamismo. Professor, é Corão ou Alcorão? A diferença é a seguinte: Alcorão é o artigo, como se eu falasse o livro. E então é Alcorão, o Corão. Assim mais ou menos que funciona. O al é o artigo que em árabe, antes da palavra do nome do livro, Corão. E eu vou contar para vocês uma história curiosíssima a esse respeito. Vocês conseguem imaginar uma pessoa escrever um livro sendo analfabeto? Pois é. A história do Alcorão, o profeta Mohammed, que é o maior líder do islamismo, ele era analfabeto. E aí, de acordo com a tradição islâmica, o anjo Gabriel ditou a ele o livro e ele decorou. E aí depois ele ensinou aos seus discípulos e os seus discípulos transformaram no texto escrito. E ainda assim é um dos livros mais populares até aos dias de hoje, porque é o livro sagrado de uma das maiores religiões do mundo. Então, o que a gente aprende com isso? O texto escrito, ele é importantíssimo para a preservação cultural e também para a preservação das tradições religiosas. Hoje nós aprendemos o que são tradições. Há tradições que são preservadas através de narrativas e através de textos. E as tradições, elas também são importantes para as religiões, para a cultura como um todo, mas para as religiões de uma forma especial. E aí eu queria deixar um desafio para vocês. Você consegue reconhecer a influência da tradição oral na cultura da sua cidade e da tradição escrita? O que
você reconhece de diferente, de importante, de único, que você fala, olha, na minha cidade acontece tal coisa, é uma tradição que foi passada de pais para filhos de forma oral, explicando, ou é algum texto que ficou? Pense aí um pouquinho, reflita, comente com o seu professor, mande para a gente aqui no Tira Dúvidas, tá bom? Estamos esperando por vocês. Obrigada, até nossa próxima aula. E essas aqui são as nossas referências. Estudem direitinho, tá?